O Estatuto do Servidor é o que fala das licenças do servidor, que fala o que é, todo... Isso, que fala todas essas... Cadê? Eu mandei pro Johnny. Mandou? Ela falou que tá no grupo. Mandou só para ela então, hein? Do Tocantins. 18 de 2007. Lei 18 de 2007. Vamos primeiro aí diferenciar um servidor de um empregado. O servidor, ele é um estatutário. O que significa ser estatutário? Ele está no regime diferente dos demais. Por exemplo, qual é a diferença do servidor para o empregado? Quando a gente fala em empregado, a gente está falando em pessoas que têm carteira assinada. Que têm carteira assinada, eles estão regidos pela CLT. Pela consolidação das leis do trabalho. Então, neste caso aqui, quando a gente fala que ele é um empregado, ele é um seletista. O serviço público, a gente pode entrar para ele como concursado e ser um estatutário, ser um servidor público e pode entrar como um empregado. Mas nos casos, quando a gente entra como empregado, a gente está pensando em CLT, aí a gente vai pensar que a gente vai ter que trabalhar para uma empresa pública, aí a gente vai pensar em banco. A gente vai pensar em Petrobras, Correios. Oi? Não, Receita é servidor. Correio é CLT. Correio é CLT, banco é CLT, Petrobras é CLT. Antigamente, quando tinha empresa de energia, era CLT. Agora, ela foi privatizada, né? Então continua sendo CLT e não tem mais o que fazer o quê? Não tem mais que fazer concurso. Com a privatização, você deixa de ter a obrigação de fazer concurso. Significa que você é empregado em empresa pública, você não tem que fazer concurso? Tem que fazer concurso. Empregado público também tem que fazer concurso. Né? Empregado público também tem que fazer concurso. Os contratos também deveriam, né? Mas existe hoje ainda existe muitas contratações sem concurso público, né? As contratações, né? Aí, essa lei aqui dos servidores públicos do Tocantins é uma lei genérica. Por quê? Porque ela regulamenta todas as carreiras. Por exemplo, quando a gente fala em uma carreira específica, ela precisa de uma lei específica, igual a carreira dos servidores da polícia. Ela tem uma lei que regula a própria polícia. Essa lei, a 1818, ela é uma lei genérica, porque ela está valendo para todo o serviço público do Estado do Tocantins. Todo o serviço público do Estado do Tocantins. Ainda, para efeitos dessa lei, o que é necessário para você ser um servidor público? Para ser servidor público, a gente precisa de quê? De concurso público. O servidor público, a gente vai ter o quê? Os cargos públicos, quando a gente fala em cargos públicos de caráter efetivo ou em comissão, cargo público em caráter efetivo é o servidor aprovado em concurso. Mas a gente também tem o servidor que trabalha em comissão, aquele servidor que ele é comissionado, que ele é apenas contratado e ele não é concursado, né? São cargos públicos de provimento efetivo. Aqueles que a gente já viu aqui, que são feitos por meio de quê? De provas ou de provas e de títulos. Mas eu posso ter só um de título? Lembra que não? Ainda, de provimento em comissão, aqueles de livre nomeação e livre exoneração.
chefes do poder de Estado que configurem funções de direção, comando, gerência, chefia e assessoramento. Para ser comissionado, não precisa de concurso público, porque a gente está falando em livre nomeação e livre exoneração. A função pública subordinativa e vinculante dos servidores do Estado visa operacionalizar os resultados e interesses das demandas da sociedade. As funções públicas, diferente aqui, ó, função pública só pode ser preenchida por servidor concursado, tá? Diferente de cargo comissionado, a função comissionada só pode ser preenchida por servidor público concursado, tá? Função comissionada, servidor público. Cargo comissionado, livre nomeação, livre exoneração. Nomeia e exonera na hora que o chefe do executivo bem entender, tá? É de livre nomeação e livre exoneração. A função também ali é o quê? A função ela é de livre nomeação e livre exoneração, né? Mas ela, para preenchimento dessa função, é obrigatório que você seja concursado. Função comissionada só é de concursado, tá? Ele sempre coloca pedido, né? Eu pedi para sair. Olha, mas você sabe que existe hoje eu estava lendo sobre isso, e eu sou uma dessas pessoas. Existe hoje um movimento, a gente já falou sobre isso ontem, um movimento de pessoas que não querem ser chefe. Eu não quero ser chefe de nada. Eu não quero ser chefe de nada. Entendeu? Joação na minha cabeça. Entendeu? Carregar tudo nas minhas costas, não quero mais. Isso te toma tempo, te toma energia, saúde mental. Tem muita gente que é jovem, consegue fazer isso e está tudo bem. Tem muita gente que almeja isso. E é ótimo que você almeje isso. Eu almejo ter paz. Entendeu? Na minha confusão mental, que já é grande. Então, você assumir um cargo de chefia implica em você gerenciar. Um cargo de chefia em licitação, então... Entendeu? Então, assim, porque vai passando tempo, quando uma das vantagens de você não ser mais tão jovem, é que as suas pretensões profissionais não são mais o que era antes. Antes eu não quero ser chefe de nada. Não quero ser chefe de nada. Entendeu? Por quê? Esse cargo em si, ele não te dá, a mim, não me enche os olhos, não me dá grande diferença salarial e me dá muita diferença de saúde mental. Entendeu? Então, eu vou ter um cargo, não vou pagar nem meus remédios para eu controlar minha loucura. Obrigada. Entendeu? Obrigada. Nem meu Rivotril frontal. Com o Rivotril não vou querer. Tá vendo? É isso que eu estou falando, é sobre isso que eu estou falando. A gente brinca, mas é sério mesmo. Existe um movimento universal mesmo, de busca por saúde mental, por saúde física, entendeu? Existe um movimento de pessoas que... Eu tive burnout. Vocês viram tanto que eu sou Caxias, o tanto que eu sou... A chance de uma pessoa igual a mim ter burnout é muito grande. Por quê? Porque é uma busca pela perfeição, a observação de todos os retoques, e não sei o quê. Quando não sai alguma coisa do jeito que você planeja, você se descontrola, você perde a sua saúde mental, você perde seu equilíbrio. E aí adianta o quê? Você vai, e aí você vai ser substituído como uma peça de uma máquina. Entendeu? Faça o seu trabalho corretamente. E ser chefe, essas funções comissionadas, a diferença salarial, sei lá, é muito pequena. Antigamente eu achava que era muito grande, hoje eu vejo que não é. São perspectivas, que o tempo, uma das vantagens da passagem do tempo, de envelhecer, é essa. Que quando a gente é jovem, tudo é... Né? Que alegria, tudo é oba-oba, a gente tem um ego muito inflado, a gente precisa muito disso. Uma das vantagens, não é possível que você só vai envelhecer e só vai, né, cair e virar pelanca.
Né? Tem que conseguir administrar melhor a cabeça da gente. E ter saúde mental hoje é uma coisa que está... Gente, lembra da Simone Biles? Eu não vou competir. Ela tinha chance de ganhar tudo. Eu não vou. Mas você é louco. Eu não vou. Eu não vou porque eu vou me machucar. Eu não vou porque eu não tenho condições mais para isso. Trabalhar com excelência não significa que você trabalha com excelência só sendo chefe. Você pode trabalhar com excelência sendo subordinado. E está tudo bem. Entendeu? Mas a gente demora muito para entender isso. Demora uma vida para entender isso. Você precisa adoecer para entender isso. É preciso adoecer e aí se reconhecer e entender que uma função comissionada não paga a minha saúde mental, não paga o sofrimento do seu marido nos últimos dias. Entendeu? Isso que a gente tem que compreender. Vamos trabalhar, ganhar o nosso, passar no concurso, graças a Deus, com muita excelência. Quiser ser chefe, seja chefe. Eu não quero ser chefe. Estou fora da chefia. Entendeu? Nossa Senhora, chefe financeiro com licitação. Obrigado. Tchau, obrigado. Ainda, esses cargos de chefia aqui, ó, quando a gente fala essas funções, devem ser de comando, de direção, de gerência, de chefia. Eu já passei da fase do ego, sabe? Esse negócio de, ai, foto, quero de foto com ninguém. Não é? Imagina, né? É difícil, porque a gente vive num mundo que o mundo nos diz que eu só tenho sucesso se eu mandar em alguém. Entendeu? Se eu tiver uma equipe inteira para eu mandar nela, eu tenho sucesso. Que bobagem. Que bobagem, que bobagem. Uma grande bobagem. Mas a gente demora tanto para entender isso. E às vezes a gente passa uma vida inteira e não entende. Mas existe, por exemplo, na polícia não tem como, porque... Eles são policiais a vida inteira. Eles não vão deixar de ser policiais, eles serão policiais a vida inteira. Ele em pé, controlando. Essas coisas que a gente carrega, entendeu? O serviço público também, ele nos promove uns certos moldes, certos trâmites, sabe? A responsabilidade, a excelência do servidor público, do estatuto. Eu conheço esse trabalho, assim, demonstrando. Gente, eu sou servidora pública, fora a vida inteira que eu trabalhei, há 17 anos, eu nunca cheguei atrasada. Entendeu? Até o dia que eu adoeci e não consegui mais, e tive que não ir. Entendeu? Eu não chegava atrasada, eu saía depois. Sabe? E eu falava, mas você era servidora pública. Mas quem diz que servidor público não tem horário, não tem compromisso? Onde é que está isso escrito? As pessoas, tá vendo quando eu falo de generalizar? Aí fica parecendo que a gente não trabalha, que servidor público é um preguiçoso. Mentira, gente. A maior parte das pessoas, os servidores públicos, trabalham muito. E trabalham com seriedade, trabalham com compromisso. Entendeu? Com compromisso, com responsabilidade. Com orgulho de estar lá. Que faz assim, ó. Que fala assim, ó. As noites que eu orei para ter isso. Que faz valer isso, e honra isso, entendeu? Mas só que não pode também perder a saúde mental por causa disso. Ainda, os requisitos aqui, ó. Requisitos para investidura no cargo, lembra? Nacionalidade? Ou estrangeira nos termos que a lei dispuser. Não precisa ser só brasileiro, o estrangeiro também pode tomar posse. Para o cargo público tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Quando que um estrangeiro pode assumir aquele cargo científico nas universidades, lembra?
Para assumir cargo público, eu preciso ser brasileiro nato ou naturalizado. Excepcionalmente, o estrangeiro também pode ocupar cargo público. Poderá ocupar cargo público de professor, técnico e cientista em universidade ou instituição de pesquisa, aquilo que a gente já viu anteriormente. Nessas condições, a pessoa pode ser, sim, um servidor, mesmo que ele seja estrangeiro, que ele não seja brasileiro, ele pode ocupar, nem brasileiro nato ou naturalizado, ele pode. Ainda, outros requisitos: gozo dos seus direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Em regra, aí essa postura é meio rígida. Mas eu tenho uma postura, não chega a ser militar, mas a minha postura enquanto servidor era quase militar. Em regra, o servidor pode ocupar um cargo ou emprego público, no entanto, veja as exceções. É vedada, lembra aquelas acumulações? É vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado quando que a gente vai poder ter acumulação? 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro de técnico ou científico. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ou seja, o enfermeiro pode ter 2 cargos, ele pode ter 2 concursos, ele pode ser concursado do Estado e pode ser concursado do município. O professor também. Mas ela dá uma ideia para a gente como pode surgir uma pergunta lá. A vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas não se estende aos empregados de sociedade de economia mista, verdadeiro ou falso? Falso, se estende, porque os empregados de sociedade de economia mista também são submetidos ao concurso. Se eles são submetidos ao concurso, eles também estão submetidos ao quê? Às mesmas regras. Regra de quê? Só pode ser acumulável se for cargo de professor e técnico, ou 2 cargos de professor. Caso contrário, não pode. Sequência aí, a próxima. Vamos ver aqui. O senhor X, aprovado no concurso público, exerce o cargo de arquiteto em uma autarquia federal, desempenhando as suas funções de segunda a sexta, de 8 às 17. Tá. O senhor X foi aprovado em novo concurso público para o cargo de professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em Universidade Federal, situada no município onde trabalha e reside. Considerando as disposições constitucionais acerca da acumulação remunerada de cargos públicos, é correto afirmar que o senhor X poderá acumular a remuneração dos 2 cargos públicos em qualquer hipótese, pois a vedação de acumulação não abrange autarquias? Falso. Lembra daquele negócio de qualquer hipótese, tem que ter um cuidado. Não poderá acumular a remuneração dos 2 cargos? Não poderá? É professor e técnico? Pode. Então, essa aqui está errada. Poderá acumular a remuneração dos 2 cargos públicos, pois a Constituição permite a acumulação de um cargo de caráter técnico e outro de professor, desde que a totalidade dos vencimentos respeite o teto constitucional? Sim. Ou seja, desde que os valores, na verdade, aqui, ó, tanto, que a gente já viu também, que existe entendimento de que o teto é para cada cargo. Se cada cargo ele tiver o teto, ele pode acumular os 2. Lembram disso? Então, o professor universitário, se ele ganhar 95% do ministro do STF, e enquanto arquiteto ele ganhar 95% do ministro do STF, ele pode acumular os 2. Que não é a totalidade dos vencimentos, entendeu? É um individual, é cada cargo individual. Não, mas aí ele pode, mesmo assim. O professor, na Constituição e no Estatuto, ele não é considerado caráter técnico. Ele é professor, ele está em outra esfera. Entendeu? Ele é professor. Professor. Entendeu? É como se fosse um cargo... vamos colocar aqui na Constituição e no Estatuto, o professor ele é considerado aí um cargo acima dos outros, que pode ser acumulado, ou abaixo.
porque o salário é menor. A remuneração é menor. Mas vamos fazer uma expectativa de acima, né? Oi? Vamos ver aqui a letra E. Aqui, ó. Mas o colega ali falou um negócio aqui, ó. Desde que a totalidade dos vencimentos respeite o teto constitucional. Vamos ler as outras? Não poderá acumular remuneração dos 2 cargos públicos. Não poderá? Poderá acumular a remuneração dos 2 cargos públicos se houver compatibilidade de horário, ainda que a soma das remunerações ultrapasse o teto constitucional. Qual é o erro da C? É que diz que a totalidade dos vencimentos. Lembra que o que a gente viu lá, cada cargo pode ter uma remuneração que não ultrapasse. Se os 2 juntos ultrapassarem, não tem problema nenhum, desde que, não é a C, é a letra E. Por quê? Porque ali fala em que poderá acumular a remuneração dos 2 cargos se houver o quê? Compatibilidade de horário, ainda que a soma das remunerações ultrapasse o teto constitucional. Entendeu? Porque lembra do que eu falei para vocês? Existe súmula do STF que entende que eu vou considerar cada cargo. Que não vai ser um cargo só, a soma cada um, se os 2 somarem o teto, não. Cada um vai somar, tá bom? A investidura em cargo, ó, aqui a 3 é só verdadeiro ou falso. A investidura em cargo de comissão depende de prévia aprovação em concurso público? Cargo em comissão. Não, livre nomeação e livre exoneração. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, da administração direta federal. Os aprovados foram nomeados, considerando a situação hipotética, a legislação pertinente, julgue os itens a seguir. O concurso público foi necessário porque se trata de um provimento de cargo público na administração direta. Seria dispensável se a contratação fosse para emprego público na administração indireta federal? Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Se é uma empresa, um emprego público, eu preciso de concurso. Emprego público, eu preciso de concurso. Empresa pública, empresa de sociedade de economia mista, tudo vai ter que ser feito por concurso público. Ainda, Arthur, ocupante de cargo de provimento efetivo na administração pública federal, cujas atribuições eram direcionadas ao desenvolvimento de projetos tecnológicos na área nuclear. Foi aprovado em outro concurso público. Seu objetivo era permanecer em ambos os cargos, de modo a aumentar sua renda, à luz da sistemática constitucional. Segundo o segundo cargo passível de ser ocupado por Arthur é o de... Ele é o quê? Ele é um membro da administração pública. O cargo dele é técnico. Qual é o único outro cargo que ele pode ocupar? O de professor. Vamos ver aqui, quando a gente fala em linha do tempo, como é que funciona o concurso público? Primeiro, eles lançam o edital. O edital é o quê? É a lei do concurso. Tudo que está lá no edital tem que ser vinculado. Nós estamos vinculados ao que está escrito no edital. Depois do edital vem a prova e depois do resultado de tudo, a homologação do concurso. Após a homologação, começa a contar o prazo do concurso. O prazo é de 2 anos? Não, é de até 2 anos. Prorrogável por igual período. Aí, depois disso, vem a nomeação. O prazo para reunir a documentação e assinar o termo de posse. Ai, que vontade. Quem dera. 30 dias prorrogáveis por mais
30. Ou seja, mas isso está no estado do Tocantins, tem que ver de estado para estado, tá? E às vezes no concurso eles colocam prazo diferente, tem que ficar atento. Aqui no estado do Tocantins, o que é que nós temos? São 30 dias prorrogáveis por mais 30. Para quê? Para reunir a documentação, para assinar o termo de posse. Aí vem a posse e o efetivo exercício. O prazo para entrar em exercício a partir da assinatura de posse é de 15 dias. O concurso, o candidato vai fazer a sua inscrição, pagamento. Ó, veja algo interessante aqui. Eu só coloquei isso aqui por causa desse algo interessante. No concurso, há uma reserva de quantos por cento de vaga para as pessoas com deficiência? 20%. 20%. Vejamos, aí veja o que o Supremo entendeu. O Supremo já julgou, em um concurso com apenas 2 vagas, uma seria para portador de deficiência. Entendeu? Vamos chamar de pessoas com necessidades, PCDs, pessoas com deficiência. Aí, então aqui, ó, se houver só 2 vagas, uma delas vai ter que ser destinada à pessoa com deficiência. Tá? Então, se houver só uma vaga, o entendimento do Supremo é que a outra será para a pessoa com deficiência. Ainda, então, pode ocorrer esta reserva, para ocorrer essa reserva, o concurso precisa oferecer no mínimo 5 vagas. A nomeação, como é que vai acontecer a nomeação? Ela é de caráter efetivo, quando se tratar de concurso. É comissionado, livre exoneração. A nomeação de caráter efetivo depende de prévia habilitação em concurso, de provas e títulos, a gente já viu. Jurisprudência. Na hipótese de posse do cargo público de determinada decisão judicial, o que é isso? Vamos supor, o que entende a jurisprudência? Você entrou na justiça entendendo que você tinha que ter sido nomeado antes. Aí você entra pedindo uma indenização. O que o Supremo decidiu a respeito disso? Você não tem direito à indenização, tá? Porque, ainda que você não tenha tomado posse, você não vai ter direito à indenização, porque houve uma decisão dele. Aí, os anos que eu não fiquei para trás, eu vou ter que ser indenizado porque eu não fui nomeado? Não. Existe já entendimento pacificado, você terá o direito à nomeação, mas não terá o direito à indenização pela sua não nomeação. Que é injusto, eu acho. Mas está decidido, está decidido. O candidato aprovado, vamos supor, exemplo, o candidato aprovado para a Polícia Civil, mas reprovado no exame psicotécnico, entra na justiça, 5 anos depois, o juiz indica que deve dar posse a esse candidato, pois o exame não foi feito corretamente. Esse indivíduo recebe pelos anos anteriores? Não. A partir do... Não, ele não entra, ele não recebe. Ele não recebe. Ele só vai receber depois da investidura. Ele só recebe, no caso de indenização, no caso daqueles policiais que foram afastados e depois foram reintegrados. Porque no caso de reintegração, ele já era servidor. Entendeu? Aí a gente vai ver isso depois, o que é reintegração, o que é... Entendeu? Aí ele vai receber. Não, e mesmo, por exemplo, alguém que é demitido do serviço sem justa... Ele foi demitido porque foi considerado que ele cometeu alguma irregularidade que era passível de demissão. E aí, depois, ele comprova que aquilo foi injusto. Aí ele tem direito à indenização. Mas, nesse caso, que ele não tinha entrado ainda, ele não tem. Aqui, o desejo, o direito subjetivo à nomeação, ele pode exigir a nomeação, mas não pode fazer o quê? Exigir que pague o retroativo, tá? O prêmio dele vai ser nomeado, e não receber o retroativo de quando ele deveria ter sido nomeado lá atrás. O que eu acho injusto, porque foi um erro. Se ele fez o psicotécnico, podia ter entrado, estar recebendo esse período todo, mas entendimento é entendimento.
Pelo entendimento do Supremo, não recebe. Não recebe, não vai receber. Vai entrar e vai ser a sua premiação é entrar. Eu vou dizer para vocês, quando a gente entra lá, que a gente estava esperando tanto, dá graças a Deus, glória a Deus, bora trabalhar. Entendeu? Glória a Deus Pai Todo-Poderoso, bora. Né? Bora. Bora. No entanto, vale ressaltar que, apesar de reconhecido o direito subjetivo à nomeação, tal garantia não é absoluta, admitindo o STF que, em situações excepcionalíssimas, a administração motivadamente poderá não nomear. Tais situações demandam algumas características, como a superveniência de um fato, a imprevisibilidade, a gravidade, exigindo acontecimentos extremamente graves, além da necessidade, isto é, a nomeação deve ser uma solução, a não nomeação deve ser uma solução drástica excepcional. Além dessa orientação, a jurisprudência entende o quê? Que reconhece tranquilamente ao candidato, em duas hipóteses, o direito subjetivo à sua nomeação. Para o STJ, o candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação se o candidato imediatamente anterior na ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas e convocado, tiver manifestado sua desistência, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É lógico que ele tem. Aí, se ele tem direito subjetivo, sim. Por quê? Ele foi aprovado fora do número de vagas. Mas quem foi aprovado dentro do número de vagas desistiu da vaga. Apresentou a manifestação, eu não quero a vaga, eu estou desistindo. Consequentemente, o candidato é suplente. Aí ele passa a ter direito à vaga e direito à nomeação. Tem que tirar. Você entra com mandado de segurança e manda tirar. Não, se você não entrar com mandado de segurança, espera a boa vontade para esquecer. Entra com mandado de segurança e manda tirar, que a vaga é sua. Pode demorar, vai demorar. Tinha. Eu sei como é isso, porque quando eu era jovem, você tem 4 meses, 120 dias a contar do prazo da nomeação para você... Não, no caso dessas contratações, ela tinha um prazo aí, o prazo dela era de 2 anos, para ela poder entrar e pedir pela vaga, entendeu? No meu caso, quando eu fiz um concurso aqui, no Fundo Nacional de Educação Básica, do Fundeb, eu passei em primeiro lugar empatado com uma moça. E aí, a universidade que eu tinha feito pós-graduação não entregou o título, e na hora da apresentação do título, eu caí do primeiro para o terceiro lugar, e eram 2 vagas. E eu na época, não tinha feito direito ainda, não entrei com recurso nem nada, só chorei. Né? Aí eu só chorei. Aí eu perdi a minha vaga, entendeu? Tinha passado em primeiro lugar, empatada com outra colega. Por quê? Porque o direito não resguarda aos que dormem. Foi a prova de títulos. Na hora da prova de títulos, ela subiu porque a universidade não entregou o título no tempo correto. Aí eu tinha que ter entrado, comprovado que eu tinha feito, porque só a universidade não tinha entregado o título, comprovado que eu tinha feito, e aí tinha uma declaração, mas eles entravam e seguravam a vaga com mandado de segurança, até eles entregarem, que eu tinha feito na Unitins. É porque a Universidade Estadual demora para entregar as coisas. Vamos lá, mas tudo bem. Da posse. A posse a gente já viu ali, né? O agente toma posse de acordo com o provimento. O provimento se dá por meio é o quê? É a nomeação. Ainda. No caso de um interessado esteja no serviço militar, olha o direito que ele tem. Se ele estiver no serviço militar, ele tem o direito de tomar posse no primeiro dia depois do término das atividades do serviço militar. Tá bom?
Ainda, as licenças. Quando a gente pode tirar licença no serviço público? Para tratamento da própria saúde, limitada a 12 meses, maternidade ou adoção de criança ou guarda judicial, para tal fim, para cumprimento de serviço militar obrigatório, para exercer atividade política, por motivo de doença de pessoa da família, limitada a 12 meses. Por capacitação na conformidade de disposição regulamentar, limitada em 12 meses. Isso no estado do Tocantins. Capacitação limitada a 12 meses. Mas, no caso de mestrado, a gente tem a licença por 24 meses. No caso de doutorado, 4 anos, tá? Sobre o serviço público, vamos marcar aí, ó. Sobre o servidor público, analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas aí. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo são estáveis após 5 anos? Após 3 anos. Os magistrados? E no caso deles são vitalícios. Eles ganham vitaliciedade, né? Que agora o Dino está querendo acabar com isso. Entendeu? Ele está querendo acabar com isso, ele está querendo acabar com a vitaliciedade, ele está dizendo assim, ó, foi demitido, vai ficar sem nada. Igualzinho todo mundo que é demitido do serviço público sem nada. E por que você não? Vai ficar também. Existe um projeto, mas eu acho que não vai para frente. Vamos ver. Próximo. O servidor público estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Correto. Mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa, o servidor estável poderá perder o que está escrito no restante? O cargo. Verdade. 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 O servidor público estável perde o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. O que mais? É verdade. Ele perde porque se durante o período de avaliação periódica... Letra A, FVVV. FVVV. Né? Ainda, você pode tirar licença para casar. Quando você for casar, você tem 8 dias para o casamento. Bora, então. Deixa para outra aula, a gente vai, amanhã a gente continua. Continuamos amanhã e continuamos ainda com o regimento interno. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.